Graça e paz, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos a Deus porque mais uma oportunidade estamos tendo de nesta noite estamos aqui juntos, unidos como irmãos em Cristo, como povo de Deus, como morador de Tinga aqui nesse bairro tão maravilhoso, tão especial para nós. É o lugar onde nós moramos. Tem que ser um lugar especial, amém? E o Senhor está conosco hoje aqui. Nós queremos também convidar todos aqueles que estão ao alcance aí do som, aqui do recurso do som, você que está ouvindo a nossa voz, que Deus abençoe a sua voz, você comerciante, você lojista, você que está na sua barraquinha vendendo aí suas guloseimas, seu lanche, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Todos quantos estão aqui ao alcance da nossa voz, que a bênção de Deus alcance a sua casa, alcance seu coração, alcance a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. E alcance também o nosso bairro, nossa cidade, o nosso país, alcance o mundo, que Deus possa estar com os olhos fixos em nós aqui agora, porque nós vamos adorar Ele. A razão de estarmos aqui é, nós fomos movidos pelo amor de Deus para estarmos aqui. Trazemos hoje aqui para você uma palavra de paz e de esperança ao seu coração. Então fique atento a tudo que vai ser feito aqui, não por causa de nós, por causa do Senhor que está conosco. E com certeza, a palavra de Deus nunca volta vazia. Deus tem sempre uma palavra para a gente. Então que hoje à noite não seja diferente. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar o Senhor nessa noite? Fique atento aí, vamos começar, vamos estar aqui atento à voz de Deus, atento aos movimentos, a tudo que está acontecendo aqui, para que o Espírito Santo de Deus possa estar operando em nós, que haja cura, que haja libertação, que haja milagres em nome de Jesus aqui essa noite. Eu não vou reclamar, eu vou murmurar, e ela começar o meu coração. Quando as circunstâncias dizem não, querem me desanimar, eu levanto as minhas mãos e começo a profetizar. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós temos em milagre e a nossa família está debaixo da graça de Deus. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós temos em milagre e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não vou reclamar, eu não vou murmurar, pois tenho uma promessa e ela está o meu coração. Quando as circunstâncias dizem não e querem me desanimar, eu levanto as minhas mãos e começo a profetizar. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós temos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Perseguidos, não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, cantando em amor pelo que vemos, porque nos move, é o que nós vemos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou, a igreja, o coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou, a igreja, o coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Neste momento nós estaremos fazendo um momento de oração.
para abençoar a nossa cidade de Lauro de Freitas. Que o Senhor Deus possa ser abençoando, né, a nossa cidade, livrando de todo mal. Esse caranguejo aqui, quem sabe, né, tudo aquilo que acontece aqui, as maldades, né, as astutas ciladas de Satanás, mas que Deus venha quebrar e venha cair por terra, e que aqui seja glorificado o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja. A graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Queremos agradecer ao Senhor por esta grande e rica oportunidade. Estamos aqui, Senhor, para que o Senhor possa assim nos usar como instrumento para que a Tua palavra possa cumprir o Teu querer e a Tua vontade. Pai, agradecemos a Ti, bendizemos, glorificamos, exaltamos o Teu nome nesta noite. Queremos, meu Senhor, Te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, a este lugar mais uma vez. Pai, somos gratos a Ti, meu Pai. Somos gratos, meu Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Senhor, continua, Deus, atuando na vida da Tua igreja. Continua atuando na vida da Tua igreja, para que o Teu nome, meu Senhor, para que o Evangelho continue sendo pregado nesta terra. Pai, continua, Senhor, visitando os corações. Toma este bairro de Tinga nas Tuas mãos, Pai Santo. Nós Te pedimos em o nome de Jesus. Visita as famílias desta cidade de Lauro de Freitas. Visita as famílias, Deus, dos bairros de Lauro de Freitas. Pai Santo, toma as autoridades desta cidade nas Tuas mãos. Visita, Deus, as autoridades eclesiásticas, Senhor. Toma os pastores, missionários, meu Senhor. Os Teus filhos que foram levantados, meu Senhor, para conduzir, Senhor, a Tua igreja. Pai Santo, nós agradecemos a Ti. Agradecemos a Ti, meu Senhor, porque verdadeiramente nós sentimos a Tua presença. Pai, continua falando aos corações. Continua falando aos corações, meu Senhor, por meio dos louvores, por meio da Tua palavra, por meio das orações, para que haja, Deus, quebrantamento de coração. Para que nessa noite, Deus, haja salvação, haja cura, haja santificação da parte de Deus. Pai, usa-nos, Senhor. Usa-nos, Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos na Tua palavra. Nós cremos no Teu agir. E é nesta mesma perspectiva de fé, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, nesta marcha, nessa concentração, nesse ajuntamento santo, meu Senhor, na certeza de que vidas nesta noite serão alcançadas. Deus entregou Seu Filho para morrer por nós, pecadores. Nos deu fôlego de vida. E o que é que nós estamos fazendo para Ele? Muitas vezes nós negligenciamos. Nós temos tempo para tudo, menos para Deus. E se a gente observar bem, nós não estaríamos aqui se não fosse o amor de Deus. Se não fosse o ar, se acabasse o ar aqui, a gente cairia duro aqui. A gente não teria como respirar, não teria oxigênio para mover as nossas células. E aí? Então Deus move o mundo, Deus move a terra, Deus está em tudo. A cada dia que nós abrimos os nossos olhos e contemplamos o sol amanhã, é Deus nos dando a oportunidade. E que nós possamos estar assim, buscando a Ele verdadeiramente, e estando assim, louvando e engrandecendo ao nome dEle em todo o tempo. Louvai ao Senhor desde a terra, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes. Louvem todos ao nome do Senhor. Eu quero muito exercer meu chamado, mas eu só não queria me sentir caminhando sozinho. Oi, Rô, passando só para avisar que infelizmente mais uma vez eu não vou poder estar nos ensaios. Ai, que passos difíceis. Não vou nem tentar fazer isso. Que saco! Eu odeio esse penteado. Pra que isso tudo? Você está sendo muito radical. Você cobra muito. Acha que tem necessidade disso? Se tentar cortar os seus sonhos, sufocando.
Não encare as batalhas que você enfrenta como uma impossibilidade para o seu chamado, mas sim como uma oportunidade para ser moldado. Foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida, para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias atrás. Olha você aqui, Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra nós. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra nós. É pra você crescer, é pra você crescer. Deixa ele te ensinar, deixa ele lapinar a tua estrutura. Deixa ele trabalhar, que enquanto ele te molda, de tudo ele cuidar. Deixa ele te ensinar, deixa ele lapinar a tua estrutura. Deixa ele trabalhar, que enquanto ele te molda, de tudo ele cuidar. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra nós. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra nós. É pra você crescer. É pra você crescer. É pra você entender. Filho, estou te moldando. Estou te ensinando. Obrigada por vocês que estiveram até aqui, até o momento. E a gente vai continuar aqui. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para dizer também para você o quanto Ele te ama e o quanto que Ele é bom estar conosco em todo o tempo. E hoje, né, a gente vai continuar aqui agora com um momento, né? Quero que você pare por um momento onde você está e respire. Não sei se você já respirou aquela respiração bem funda, sabe? Para um momento agora e só respire bem fundo. Respirou aí mesmo? Pronto. Você está vivo.
essa respiração bem funda, esse ar que foi falado na instante, né? Um ar que a gente nem pediu para respirar, a gente está respirando. Isso faz a gente lembrar que a gente está vivo. A gente existe. Já pensou nisso hoje? Você está vivo? Você existe. Bom, e para que você existe? Por que, afinal de contas, você está aqui? Por que eu estou aqui agora, nesse momento, às 8 horas, né? Na Praça do Caranguejo. Quem eu sou? Quem é você? A gente às vezes evita algumas perguntinhas assim de crise existencial, sabe? Mas são perguntas muito boas. Assim, né? A filosofia tá aí tentando todo tempo responder essas perguntas. Quem sou eu? Pra que eu existo? Pra que eu tô aqui? Temos os coaches da vida no YouTube. É só você abrir no YouTube que você vai ver alguém falando por que você está aqui, qual é o propósito da sua existência. A gente sempre vai ver em algum lugar alguém falando sobre isso. Por quê? É fundamental. Por que eu estou aqui? O pássaro tem asa e voa. O peixe tem baratona e nada. Tudo tem um sentido. Então tem que ter um sentido de eu estar aqui também. Sentido é essencial para a nossa existência. Então para que a gente está aqui? Talvez você fale assim, não quero evitar essas perguntas. Muito profundo para mim, quero só seguir minha vida. E vou empurrando com a barriga e vou seguindo minha vida. E tudo certo, tudo bem. Beleza, mas um dia você vai morrer. Um dia eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Isso aí é uma realidade que todo mundo sabe na vida. E do que valeu essa existência? Do que valeu estar aqui? Será que vale a pena mesmo a gente simplesmente ignorar essas perguntas e seguir a vida? Assim, tem muitas coisas, muitas pessoas, muitas coisas vão tentar responder a essas perguntas. Quem eu sou? Mas hoje eu quero ver uma nova perspectiva com você. Talvez você já ouviu essa perspectiva antes, ou talvez vai ser a primeira vez. Se você já escutou, vamos escutar novamente. A Bíblia também tem respostas a isso. E eu quero compartilhar hoje o que é que a Bíblia diz a respeito de quem a gente é. Tem muita gente, a gente pode até mesmo, nós mesmos, pensar o que é que eu sou. E você pode formular a sua resposta, tá bom. Mas a Bíblia também tem algo a te dizer. Bora compartilhar isso juntos? Assim, né? Na Bíblia, ela vai contar quem a gente é, não um bate-pronto, ela vai contar uma história pra gente. Então a gente vai compartilhar hoje um pouco da história de quem a gente é. Então bora lá, toda história tem bons capítulos, né? Quem já leu num livro, quem já leu talvez uma história no filme, tem boas cenas e bons capítulos de um filme ou de um livro. E a gente vai começar a compartilhar as cenas desse livro, da nossa história. E vamos lá, né? Primeira cena que a gente tem, a gente se depara com um personagem totalmente diferente de tudo que a gente já ouviu falar, que a gente já viu. Um ser chamado Deus. Abre Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeira palavra. E Deus, no princípio Deus, que Deus? Aí você vai começar a ler, né? É uma história. Então vamos lá, vamos seguir. Em Gênesis 1, se você quiser abrir, se você tiver com a Bíblia, pode abrir. Gênesis 1 a gente tem apresentado logo no primeiro versículo um personagem chamado Deus. E a gente vai lendo que esse Deus, com uma palavra, ele cria a existência. Do nada, do zero, existência criada. E a gente vê esse Deus trazendo ordem ao caos à medida que ele vai criando as coisas. Ele é um Deus extremamente criativo, extremamente organizado. Eu acho que a gente tem as características dele, não é não? Um Deus extremamente criativo, extremamente organizado. Poderoso, né? Porque, poxa, por uma palavra você trazer a existência. E ele começa trazendo luz. Ele diz, haja luz, houve luz. Ele viu que a luz era boa, ele falou, vamos separar a luz das trevas. E ele continua criando. E ele vai separar, como já foi falado aqui, né, mais cedo. Ele criou o mar, separou, né, as águas do céu. E ele começa a criar todo um ambiente bem organizado. E depois ele começa a povoar esses ambientes. Os mares
Ele manda criar o quê? Os peixes, os animais aquáticos. No céu, as aves. Na terra, tem os animais terrestres, tanto os domésticos quanto selvagens. E a gente vai começando a ter, né? Uma criação extremamente diversa e harmônica. É só a gente olhar, a gente vê. A gente olha para o céu cheio de estrelas. A gente não precisa fazer muito esforço para poder ver beleza. É só a gente olhar para o céu. É só a gente olhar para a pessoa que está do seu lado. Então, a gente se depara com esse ser extremamente criativo, organizado, poderoso, que traz harmonia em meio à diversidade. Tudo funciona muito bem. Tudo está muito bem ajustado. E tudo que ele faz, isso ficou bom. Sabe quando você faz aquela comida, aí você fala, provei, tá bom. Ele vai fazendo e ele vai provando daquilo e vai falando, tá bom, tá aprovado. E ele chega no 6º dia, depois de ele já ter criado esses ambientes, ter criado, né, tudo direitinho, criado alguns animais, né, alguns não, muitos animais, diversidade de animais para povoar tanto o céu quanto a terra. Chega no 6º dia, Deus disse, lá no Gênesis 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais na terra, todo fôlego de vida. Então a gente chega num ápice da criação, onde Deus cria algo fantástico. Você, a humanidade. Deus criou tudo fantástico. É só a gente olhar para tudo que é criado, que a gente fala, poxa, é lindo, viu? É bom. Mas chegou num ápice que ele falou assim, eu vou criar agora um ser semelhante a mim. Todas as demais criaturas são obras de arte de Deus. Mas tem uma obra de arte que ele fez como um espelho, para refletir o seu reflexo, que foi a humanidade. Então Deus cria o homem, a imagem e semelhança dele. E ele dá ao homem autoridade para governar sobre todas as coisas que ele criou. Olha que coisa! O Criador delega uma criatura ser participador da autoridade sobre a criação. E aí a gente tem que a humanidade foi criada para ser reflexo de Deus, como um espelho, que iria refletir Deus para a criação e iria governá-la em seu nome, como reis e rainhas da criação, podemos assim dizer, mas que governariam em nome do Deus Criador. Então o nosso jeito de ser, o nosso jeito de fazer, iria refletir Deus para a criação. A história começa muito bem, não acha não? É muito bom. Eu acho assim, um nível muito bom, muito alto. E você fala assim, nossa, ser co-participante da criação de Deus. A gente pode então criar a partir do que é criado. O homem, é só a gente olhar para tantas criações, a eletricidade, a gente vai descobrindo a partir de tudo que é criado. A gente vê tanta coisa que o homem tem capacidade de fazer, porque Deus colocou no homem capacidades, potencialidades para a gente poder criar em cima de tudo que ele criou. Cada pessoa, cada ser humano tem potencialidades infinitas que a gente talvez não tenha nem noção. Talvez você fale, não tem essa potencialidade toda não. Talvez só não foi trabalhado ainda. Mas todo ser humano tem a imagem de Deus, essas características de Deus, que foi compartilhada. Deus compartilhou características dele com a criação. Porque quando ele criou o homem, a gente tem formado por duas porções. A gente tem a nossa matéria, a nossa carne, né? Estou vendo aqui. Mas existe algo que a gente não toca. Algo imaterial. E que nos dá verdadeiramente a vida. Deus soprou sobre o homem o fôlego de vida das narinas dele. E o homem passou então a estar vivo. Era como uma massinha de modelar, um bonequinho. E Deus cria só para fôlego de vida. E aí o homem vive. Então a gente compartilha da vida de Deus na nossa vida. Então Deus compartilha da vida dele, nos dá autoridade para governar também a criação em nome dele, ser reflexo dele. Beleza. Isso tudo para quê? Para que a boa forma de Deus continuasse a se espalhar. E o homem foi dado a capacidade ao homem e à mulher de frutificar, de dar filhos. E assim a gente iria continuar multiplicando a imagem de Deus na criação. Cada vez mais, toda a terra ser tomada pela imagem de Deus. Mas aí, acontece
aconteceu a segunda cena dessa história, que foi para dizer o mínimo. A humanidade, então, criada à imagem de Deus, e que estava assim, tinha tudo à sua disposição para poder criar e continuar criando a partir do que Deus criou, e compartilhar de um relacionamento pessoal com Deus, caminhando com Deus e criando com Ele, ela então rejeita Deus. A gente tem aí a parte trágica dessa história. Temos o primeiro casal, você já ouviu falar dele provavelmente, né? Adão e Eva. A gente culpa Adão e Eva por tudo, né? Se Adão e Eva não tiver respeito disso. Mas sim, eles foram o primeiro casal e eles escolheram, e você fala assim, o pecado deles foi porque eles quiseram comer da maçã. Não foi comer da maçã, a gente não sabe nem se era uma maçã, né? Pra começar. Mas o que era aquela árvore que Deus falou? Só não faça isso. Só não coma dessa árvore. O que isso significava? Deus era malvado com eles? Não. Deus colocou ali como um sinal de liberdade e de confiança. A humanidade nunca esteve escrava de Deus, apesar de Deus ser o seu Criador. Deus sempre deu um livre-arbítrio à humanidade, de escolhê-lo. Mas aí a humanidade decide não depender mais de Deus para tomar suas próprias escolhas. Ela decide não depender da sua sabedoria, da sabedoria de Deus, e nem do conselho de Deus para definir o que é bom e o que é mal. Então, quando ela come daquele fruto, ela está dizendo: Deus, eu quero ser independente de você. Eu não preciso de você para me dizer o que é bom e o que é mal. Eu posso fazer as minhas próprias escolhas. Eu posso fazer o que eu acho que bem devo fazer. E foi isso que o primeiro casal falou. Mesmo que a gente não tenha escrito dessa forma. Mas eles declararam a independência de Deus. A independência do seu Criador. O Criador bom, que criou tanta coisa boa, que criou eles próprios, que criou a humanidade. Mas eles declararam: eu não quero depender de você. E isso foi o caos. O caos que a gente está até hoje. Porque é só você olhar na TV, no noticiário, que não dá nem vontade de você assistir. Violência, ódio, traição, tudo de mal que a gente pode imaginar. Esse foi o início foi ali. Independência de Deus. E toda a humanidade foi submetida por conta dessa desobediência ao caos. Um caos como uma ladeira abaixo. Por conta de estar sem Deus. Nesse momento, o relacionamento que o homem tinha com Deus, um Deus bom, um Deus que não compactua com aquilo que é mal, não concorda, naquele momento foi rompido. E a humanidade se afastou cada vez mais de Deus. E aquele espelho, lembra lá no início que nós fomos criados, né? Gênesis 1:26, a imagem e semelhança de Deus, como um espelho para refletir a Deus. Naquele momento ali, aquele espelho foi borrado de uma forma irreversível, que nem o homem é capaz de voltar ao seu estado original. Nenhum de nós tem a capacidade de voltar sozinhos àquele estado original de espelhos para refletir a imagem de Deus. E aí, esse é o pecado. O pecado é isso, desobediência a Deus. Escolher o seu próprio caminho ao invés do de Deus. E foi isso que a humanidade decretou naquele dia. E toda a humanidade, todos os descendentes da Adão e Eva, que nós estamos aqui hoje nessa geração, herdaram isso, essa condição humana. A maldade é só a gente olhar para dentro de nós. A gente não precisa falar para ninguém. É só a gente pensar um pouquinho e analisar os nossos próprios pensamentos num dia. Talvez a gente não ia querer que todo mundo soubesse aquilo que a gente pensa. A gente é mau. A maldade passou a fazer parte da condição humana. Não era parte da condição humana. Mas quando o homem escolheu pecar, a maldade passou a ser parte da condição humana. Porque a humanidade escolheu mal. Naquele dia, a morte entrou no mundo. A morte não apenas física, mas também a morte espiritual, que é a separação de Deus. Naquele dia, quando a gente se afastou de Deus por conta do pecado, o homem passou a não ter mais acesso a Deus, diretamente, de forma pessoal e íntima. E a morte física também chegou. Porque essa foi
aquilo que Deus tinha dado para Adão como ordem, e falou. Deus não mentiu, Deus falou: se você comer, se você escolher os seus próprios caminhos ao invés do meu, a morte virá. E então a morte passou a todos os homens, e estamos nós aqui ainda hoje, e todos irão morrer. Esse é o fato e a gente não pode negar. Começou muito bom, e a história agora parece que deu uma deprê muito ruim. Mas poderia ser o fim da história, né? Só não foi porque Deus não quis. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus não quis que ali fosse o final da história, a gente tem hoje a oportunidade. Então a história continua por causa da misericórdia de Deus. E a gente vai lendo essa história, e Deus escolhe um homem, por meio do qual ele iria trazer uma pessoa que iria restaurar o espelho de novo. A gente poderia novamente ter acesso a Deus e a imagem de Deus ser restaurada em nós. Aquilo que era o propósito original desde o princípio. E aí a terceira cena. A terceira cena que a gente tem é que Deus vem ao homem. O homem não poderia ir até Deus pelos seus próprios esforços, então Deus veio ao homem. Acho que nenhuma das nossas maiores imaginações a gente poderia conceber um Deus que se faria homem e entregaria a sua vida por nós. Acho que nem nas mentes mais criativas humanas a gente poderia pensar nisso. Mas sim, então a história continuou. Deus veio ao homem. Lá quando Adão e Eva pecaram lá no início, Deus prometeu que viria alguém que restauraria as coisas e o caos que a humanidade tinha colocado no mundo. Porque afinal, né, a gente é caos para nós mesmos, para começar a conversa. Mas então, Deus veio ao mundo. Deus encarnou. Deus divino, eterno, infinito, passou agora a estar num corpo finito, a ter frio, calor, fome, necessidades básicas de um ser humano. Que louco, hein? Então, Deus se fez homem. E Jesus, diferente de toda a humanidade que fracassou em refletir a imagem de Deus, Jesus foi o ser humano perfeito. E o que é ser perfeito? Fez tudo bonitinho? Não. Ele refletiu a imagem de Deus para a criação. Ele refletiu Deus como homem, sendo o próprio Deus, mas se esvaziou de si mesmo, assumiu forma de ser humano, sentiu tudo, passou por tudo que um ser humano passa, aprendeu a falar, aprendeu a andar. Poderia ter vindo aqui, já ter vindo grande. Não, ele veio como um bebê, por um milagre, porque era uma virgem. E foi milagroso o nascimento de Jesus. E ele cumpriu tudo aquilo que as escrituras já tinham falado a respeito daquele que viria restaurar as coisas. Foi rejeitado na sua época, porque nem todo mundo acreditava. Porém, esse homem dividiu a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. E então esse homem viveu uma vida perfeita. Uma vida, de fato, que refletia a imagem de Deus. Ele sim foi bem sucedido nisso. E o que nós fizemos com isso? Nós o crucificamos. E ele foi morto no nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Talvez você esteja aí trabalhando, né? Todo mundo aqui, né, faz alguma coisa, trabalha. Quem trabalha sabe que você deve a sua mão de obra. Você tem que, como recompensa, receber o seu salário. É justo. Era justo recebermos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí, Deus, que é justo, não deixaria nosso pecado impune. Não deixaria de ser justo para passar a mão na nossa cabeça. Mas ainda assim Deus nos amava e queria nos salvar. Como é que a gente conseguiria equilibrar isso? Deus, então, para ser ao mesmo tempo justo e misericordioso, cumpriu sua justiça em Cristo para que dele nós pudéssemos receber misericórdia. Então, a justiça, a ira de Deus, que era para ser derramada sobre nós, porque nós somos culpados, foi recaída sobre Cristo. E ele, sendo o próprio Deus, assumiu a culpa no nosso lugar.
sofreu toda a condenação. Não apenas física, mas toda a dor e peso do pecado. Que talvez a gente não consiga nem conceber isso mentalmente, emocionalmente, mas todo o peso do pecado de toda a humanidade, de todas as gerações, recaiu sobre Jesus. E ele morreu, a ponto de todo o sangue dele ser derramado, porque toda a ira de Deus naquele momento foi derramada sobre Jesus. Mas Deus fala que dele se agradou aquele sacrifício, porque ele sabia a recompensa que viria, de vidas depois sendo restauradas à imagem de Deus novamente. Então, Jesus morreu, mas como diz as Escrituras, ao terceiro dia ele ressuscitou, carne e osso, um novo corpo, restaurado e agora imortal. O Deus vivo encarnou, morreu e ressuscitou. Esteve presente mais de 500 pessoas na época. Se você tiver uma Bíblia, em Coríntios fala sobre isso, que mais de 500 pessoas que estavam naquela época, que viram Jesus pessoalmente, esteve por 40 dias, ressuscitado depois, já ressurreto. Ele esteve por 40 dias ensinando, falando a respeito do reino. Ele está vivo. Ele ressuscitou. E esse fato mudou toda a história. Tudo aquilo que estava para nós como condenação, eternamente separados de Deus, condenados ao inferno, que é a separação eterna de Deus, separados da sua bondade e do seu amor, Deus então nos resgata por meio de Jesus. Essa foi a solução que Deus fez para que a gente pudesse voltar novamente a Ele. E o que acontece quando você então passa a seguir a Jesus? A sua culpa é transferida a Ele. A justiça dele é transferida a você, pela misericórdia de Deus. E então a gente passa a ser justo diante de Deus, não por conta das nossas atitudes, mas por conta da justiça de Cristo. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Ninguém vai chegar até Deus porque tem algum mérito. É por conta da justiça de Cristo, somente. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados, como dizem Efésios. Mortos em nossos pecados, mortos em nossa desobediência, mortos no nosso achismo, mortos no nosso querer. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por conta do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, a gente morto nos nossos pecados. Pela graça a gente é salvo, não é por obras. E por conta disso agora, todo aquele que confia nesse sacrifício, confia, não é porque faz alguma coisa, mas porque confia naquilo que Jesus fez por nós. Se você crê, você então passa a receber a justiça de Cristo, e o Espírito de Deus passa então a habitar em sua vida e te capacitar a restaurar aquele espelho quebrado, manchado por conta do pecado. E a imagem de Deus pode então ser restaurada em nós por conta de Jesus. Esse é o propósito de Deus. Essa é a história de quem nós somos. Criados como identidade e como propósito ao mesmo tempo. Ser imagem de Deus e governar a criação em nome de Deus, espalhando a boa fama de Deus, o jeito de ser de Deus, a bondade, a paciência, a alegria, a criatividade. Então isso tudo é restaurado em nós por meio de Jesus. Então temos a quarta cena. A quarta cena ainda não chegou, sinto lhe dizer, porém também é uma esperança. Essa é a nossa esperança. A quarta cena é que Jesus está preparando uma nova criação. Uma nova criação onde a dor, porque nessa realidade em que estamos, a dor ainda se fará presente. A tristeza, o luto, a morte. Mas uma nova criação está chegando. E essa boa notícia que Jesus também trouxe pra gente é que você pode ter acesso a essa nova criação por meio dele. Jesus prometeu que ele viria, porque quando ele esteve nessa terra, ele ressuscitou e ele está agora à direita de Deus, nos céus. Mas prometeu que vai voltar. Ele veio uma vez, ele vai voltar outra vez. E ele irá julgar como um bom juiz que ele é, um justo e bom juiz.
também. E Ele irá julgar todos. Todos nós prestaremos contas. Ele nos deu o fôlego de vida. O que é que nós temos feito com esse fôlego de vida? Ele vai pedir contas. Mas os que confiam no sacrifício de Jesus serão salvos. Não por conta que fizeram tudo direitinho, mas porque confiaram no sacrifício de Jesus. E nós fazemos não para sermos salvos, mas porque somos salvos. A fé em Cristo nos motiva a fazer o que o agrada, não o contrário. Então, Deus virá julgar. E aqueles que entregaram e passaram a seguir Jesus, agora seguir o exemplo de Jesus, que é a imagem restaurada de Deus, o reflexo perfeito de Deus. A gente pode então ser restaurados à imagem de Deus, ainda nessa terra, mas toda a perfeição da imagem de Deus será restaurada em nós quando a nova criação vir. Então todas as coisas Ele vai resgatar e colocar em ordem todo o caos que nós fizemos no início. E a quarta cena, que ainda vai chegar, nos traz uma oportunidade. Diante dessa história de quem nós somos, o que vamos fazer? Poderia ter parado na segunda cena, quando o homem se rebelou contra Deus. Mas Deus escolheu continuar a história. E o final da história, a gente tem a decisão de tomar. Se entregando a Cristo e confiando no seu sacrifício. E então tendo a imagem de Deus restaurada em nós. Ou continuando como imagens quebradas e que virá somente a morte. Então nós temos essa decisão. E você pode falar: poxa, eu vou ter que parar de fazer as coisas, vou ter que então... O que vai ser então? Vou seguir a Jesus parecendo um robozinho? Não. Seguir a Jesus, ser como Jesus. Ser como Jesus é o ápice daquilo que a gente foi criado para ser. Então quando nós passamos a seguir a Cristo, a gente passa a ser então aquilo que a gente foi criado para ser. E a gente encontra liberdade. Liberdade da gente, liberdade do nosso pecado, liberdade das nossas maldades e liberdade da condenação que as nossas maldades nos levam. Então essa é a boa notícia. Se você escolher abraçar essa boa notícia. E que você possa escolher, lembrar dessa história, pensar sobre essa história. Essa história que a Bíblia apresenta de quem nós somos. Que a gente possa pensar sobre isso e abraçar aquilo que Deus diz a respeito disso. Amém, queridos? Você acabou de ouvir agora o plano de salvação de Deus para o homem. Desde quando tudo começou e até o fim, que não chegou ainda, mas já está previsto na palavra, já está pré-anunciado já o que vai acontecer. A irmã colocou aqui o raio-x do plano de salvação de Deus. Nosso desejo de oração é que você tenha recebido no seu coração essa palavra e sobretudo, tome uma decisão sobre isso. Você não tem outro caminho a seguir, não tem outra solução a não ser Jesus. Só Jesus Cristo salva. Ele é a nossa única esperança, é a solução para tudo que você pode imaginar. Percebe o grande amor de Deus por nós, essa palavra que foi trazida aqui, palavra de Deus, no plano dele. O plano de amor foi desde o início. Quando ele percebeu a fraqueza do homem, a situação complicada, ele falou: poxa, eu tenho que descer aqui, eu tenho que fazer no meio, chegar até ver entre eles. Então ele envia Jesus Cristo, seu Filho, por causa do seu grande amor por nós. Percebe como Deus é misericordioso, bondoso. Nós somos pessoas más, ruins, mas ainda assim Ele nos amou a ponto de entregar o bem mais precioso que Ele tinha, que era o próprio Filho. Ou seja, o próprio Deus encarnado veio à cruz e morreu por nós, nos dando a chance de poder nos religar ao Senhor. Então, que hoje à noite, querido, antes de você dormir, antes de você reconciliar com o seu sono, que você reflita sobre aquilo que você ouviu. Eu sei que tem gente que ouviu, mesmo a meio outros sons que acontecem aqui, você conseguiu absorver alguma coisa no seu coração. Que hoje seja um dia de salvação para você, querido, em nome de Jesus. Que seja para nós também, como povo de Deus, um momento de despertamento, de lembrar aquilo que Deus fez por nós.
nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez essa noite. Nossa voz para que você visite uma igreja evangélica próxima de sua casa. Mas vamos deixar aqui o endereço da nossa igreja também. Mas você pode ficar à vontade para visitar uma igreja onde você possa ser alimentado pela palavra de Deus, onde você possa ser melhor e com mais tempo esclarecido sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, sobre o propósito da nossa vida. Por que é que nós viemos? Estamos aqui por quê? Foi feita uma pergunta aqui no início. Quem somos nós? Viemos de onde? Para onde vamos? O que devemos fazer nesse intervalo entre o nosso nascimento e a nossa morte? Como deve ser a nossa caminhada? Quem é que nos criou? Vivemos para quê? A palavra de Deus responde isso. O Espírito Santo de Deus dá discernimento para entender isso. E hoje foi ministrado isso aqui ao seu coração. Então, nosso desejo de oração é que você seja de forma com mais tempo esclarecido sobre isso no seu coração. Quero convidar você para estar conosco na nossa igreja Batista Betel. Mas se você achar distante ou preferir melhor, procure uma igreja próxima de sua casa, onde você possa ouvir a palavra de Deus, onde você possa ouvir mais sobre Deus, sobre você mesmo, sobre a razão da sua existência. Com certeza você vai ser orientado. O Espírito de Deus vai te dar discernimento para você compreender, e em entendendo, você não tem outro passo a dar a não ser entregar sua vida a Jesus. Ele não é um caminho, um dos caminhos, Ele é o único caminho. Ele é a nossa única esperança, Ele é a única solução para o problema do homem, que já foi citado aqui no início. Vivemos um tempo difícil. O pecado trouxe maldição para a humanidade. O pecado tirou o homem do propósito de Deus, mas Deus, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, Ele tentou trazer o homem de volta na pessoa de Jesus Cristo, dando a oportunidade para nós conhecermos e reconhecermos a sua palavra e abrir os olhos. Olha, existe um Deus que vela e zela por mim. Existe
Existe alguém que se preocupa comigo, existe alguém que é a razão da minha existência, da minha vida. Existe alguém que é a resposta do meu viver, por que estou aqui. Como é que é isso, ser gente? Como é que é isso, ser povo? Estou aqui na terra, por que nasci? Deus tem uma resposta no seu coração em relação a isso. Deus abençoe a sua vida, que no nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa trazer alento ao seu coração. Nós vamos orar encerrando a celebração dessa noite. A nossa gratidão a Deus e a você, você lojista, você comerciante, você aí da barraquinha vendendo o seu lanche. Que Deus abençoe você abundantemente. Você que desceu do ônibus, parou aqui para ouvir, está em algum lugar, você está na janela da sua casa, na laje, seja onde for, que a bênção de Deus alcance a sua casa, o seu coração e a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, pedir a irmã aqui, irmã Inês, vem aqui, querida. Essa irmã de oração, ela vai orar aqui ao Senhor, rogando a Deus pela sua vida, por esse lugar aqui, o lugar do Lago Caranguejo, é um lugar onde muitas pessoas vêm aqui. Aqui acontece coisa durante a semana que nós não desconhecemos, nós não sabemos. Mas hoje aqui foi um lugar e um momento que Deus separou para estarmos aqui para compartilhar o amor dele para você, com você. E nós vamos orar agora, irmã Inês vai orar rogando ao Senhor pela sua vida. Você comerciante, você lojista, você que passeia por aqui, que passa por aqui, que aqui seja sobretudo um lugar de bênção. Que onde houver alguma maquinação, alguma articulação do inimigo, que seja desfeito em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus pare sobre esse lugar. Que seja um lugar de paz. As pessoas vêm para cá, passeiam, conversam. Já aconteceu tanta coisa, que eu já ouvi dizer que aconteceu tanta coisa aqui. Mas a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós vamos orar então, que Deus abençoe a sua vida, irmã Inês vai orar, e assim a gente encerra a celebração dessa noite. E você que esteve conosco, que parou aqui, quero convidar você para estar conosco na nossa igreja culto, lá dia de terça-feira, quinta-feira à noite, domingo pela manhã e à noite, 18 horas. Vai ser um prazer recebê-lo ali. Qualquer coisa, nos procura aqui ao final do culto, procura com o irmão da igreja, dê o seu nome, dê o seu endereço, seu telefone. Nós queremos acolher você de forma mais calorosa do que aqui no Lago do Caranguejo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, vamos orar. Aleluias, aleluias, aleluias. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus fala com a igreja. Pai, nesta hora, Senhor, queremos te agradecer pelo teu trabalhar aqui no nosso meio, pelo trabalhar do Senhor aqui neste bairro, por cada vida que o Senhor trouxe a este lugar, Pai, a este território chamado Largo do Caranguejo. Pai, nesta hora, meu Senhor, os seus anjos, aleluia, já se fazem presente desde o início desse trabalho. Queremos te agradecer e louvar ao Senhor por cada vida, por cada mente que o Senhor sondou nesta noite, por cada coração que o Senhor visitou. Pai, o Senhor é um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Nesta hora nós como igreja entramos em intercessão por este lugar, por essas vidas, Senhor, aleluias, que ao ouvir o som da voz da tua igreja nesta noite, cada lar, cada família, Pai, queremos entregar diante da tua presença. Te agradecemos, meu Senhor, pelo teu favor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por cada cura, por cada libertação, por cada um, Senhor, que ouviu a tua palavra nesta noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sonda, Pai, abraça, envolve, Espírito de Deus, este lugar, este bairro, meu Senhor. Visita nesta hora cada comerciante, Pai, dessa região, Pai, cada família, cada casa, meu Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, queremos te agradecer e louvar ao Senhor, Pai, e que continuemos marchando e pregando a palavra da verdade, a palavra de cura, a palavra de libertação, de vida, de restauração. Te louvamos e te agradecemos, Espírito Santo, pelo trabalhar do Senhor, por cada milagre aqui, em nome de Jesus. Que venhamos ir para os nossos lares, aleluias, com os nossos corações gratos, cheios do teu amor, cheios da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor.